Sabe, existem histórias que são tão potentes que elas simplesmente não morrem. Elas atravessam os milênios. A gente está falando da glória de um templo antigo, de uma abóbada secreta escondida sobre as suas ruínas e de um ritual moderno que nasceu dessa lenda. E a história de hoje, ela conecta tudo isso de um jeito que, sério, é surpreendente. Dá uma olhada nisso. Imagina só, estar lá no meio das ruínas de Jerusalém e dar de cara com uma coisa dessas, uma abóbada secreta esquecida pelo tempo. Essa descoberta lendária é o nosso ponto de partida. É aqui que começa uma saga incrível de perda e, claro, de renascimento, lá nas fundações de um dos edifícios mais famosos da história. Então, a grande pergunta é: como é que a história da destruição e reconstrução de um templo de verdade lá do passado acabou inspirando um ritual maçônico secreto milhares de anos depois? É exatamente essa conexão que a gente vai desvendar. E é uma prova de como o passado nunca fica realmente para trás, né? Ele é sempre redescoberto e, bom, reinterpretado de formas que a gente nem imagina. Ok, para a gente começar a entender essa história, precisamos voltar lá no início de tudo, na glória do primeiro templo. Porque, olha, para entender o tamanho da perda, primeiro a gente precisa ter uma noção da magnificência que foi o que o rei Salomão construiu. Lá por volta de 950 a.C., o rei Salomão deu início a essa obra. E isso não foi um projetinho local, não, foi uma empreitada internacional. Ele fez uma aliança que foi crucial com o Irã, o rei de Tiro, que ia fornecer os materiais e os artesãos especializados que Israel não tinha. Foi uma união de poder político com o que havia de melhor em conhecimento técnico na época. E a escala da operação era uma coisa monumental. Pensa só, cedro vindo das florestas do Líbano, ouro e metais preciosos, pedras gigantescas, foram buscar recursos e os melhores talentos de todo o mundo antigo. Então, o templo era muito mais do que um centro de fé. Era um motor econômico, um símbolo de poder cultural. Exato. O templo era o coração de tudo. Comércio, lei, a fé, claro, a vida das pessoas girava em torno dele. E é por isso que a sua destruição não seria apenas a queda de um prédio, sabe? Foi um golpe direto na identidade de uma nação inteira. Um trauma que, nossa, ecoaria por séculos. Mas como a gente sabe, nem tudo que é bom dura para sempre. Essa era de ouro não estava destinada a durar. O que veio depois foi um período bem longo e bem trágico de declínio, cheio de divisões internas e ameaças externas. E o colapso foi acontecendo meio que em câmera lenta, ao longo de séculos. Primeiro, o reino se divide, o que já enfraquece todo mundo. Depois, vêm os assírios e conquistam a parte, espalhando as tribos. E a pá de cal veio com o exército da Babilônia, que sitiou Jerusalém e em 586 a.C. destruiu tudo. A briga interna, no fim das contas, abriu a porta para a ruína que veio de fora. E quando a gente fala em destruição, foi total mesmo. Não foi só botar fogo num prédio. Foi uma tentativa de apagar uma cultura inteira. A cidade foi saqueada, levaram todos os tesouros e a população foi levada como exilada para a Babilônia. Mas aí, depois de décadas nesse exílio, uma luzinha de esperança aparece no horizonte. Um novo império surge, o Império Persa. E isso vai mudar completamente o jogo na região, permitindo um retorno que parecia impossível. E a figura que muda tudo é Ciro, o Grande, da Pérsia. A política dele era totalmente diferente. Ele permitia que os povos exilados voltassem para casa. Para o povo de Judá, isso foi, nossa, muito mais que uma permissão. Foi a chance de recuperar a própria identidade e reconstruir a nação a partir das cinzas. Só que reconstruir não era só empilhar pedra, né? Exigia uma liderança com várias frentes. Tinha o Zorobabel, que era o governador, cuidando da parte política e da obra. Tinha o Josué, o sumo sacerdote, para restaurar a vida religiosa. E o profeta Ageu, que era tipo o motivador espiritual da galera. Era preciso muito mais do que tijolos. Era preciso liderança, fé e esperança. E essa frase aqui, que é atribuída ao Zorobabel, resume bem o espírito da época. É basicamente dizer, olha, pode vir império, pode vir rei, a nossa verdade, a nossa fé é mais forte do que tudo isso. É essa a base da nossa reconstrução. Agora, vamos avançar alguns séculos no tempo. Em outra tentativa de reconstruir o templo, uma descoberta bem diferente acontece. Não é um tesouro de ouro ou prata. É algo
diferente. E é essa descoberta que vai dar origem a uma lenda poderosíssima. Essa é a chamada Lenda Juliana, lá por volta do ano 360 d.C. Ela fala de uma descoberta quase milagrosa, durante a tentativa do imperador romano Juliano de reconstruir o templo. E é aqui que a história real começa a se misturar com a lenda. É a peça que faltava para conectar a história antiga com o ritual que viria no futuro. A lenda é quase um passo a passo. Um trabalhador desce numa caverna funda, sob as fundações. Ele acha uma coluna com um anel de metal. Puxa o anel, e uma pedra se move, revelando uma abóbada secreta. E lá dentro, um cofre. E dentro do cofre, um livro sagrado. O simbolismo aqui é muito forte, né? Para encontrar a verdade mais profunda é preciso, literalmente, cavar através das ruínas do passado. Ok, então a gente tem a história e a gente tem a lenda. A pergunta agora é: como essa mistura foi parar dentro da maçonaria, virando um de seus rituais centrais, o arco real? Acredite, a conexão é bem mais direta do que parece. Olha só essa comparação. É quase um espelho. Na lenda giliana, um trabalhador sozinho encontra um livro. No ritual maçônico, são 3 peregrinos que recriam essa jornada. A maçonaria basicamente pegou o esqueleto da história, a ideia de reconstruir a abóboda, o achado sagrado, e transformou numa experiência simbólica, adaptando os detalhes. E isso não ficou só no conta-se uma história, não. Lá pela metade dos anos 1700, a maçonaria formalizou isso. Eles criaram o grau do Arco Real, que é totalmente baseado na lenda da reconstrução do Segundo Templo. Virou uma jornada simbólica que seus membros vivenciam. E o que a narrativa maçônica fez foi genial. Ela transformou a história numa alegoria poderosa. Reconstruir o templo de pedra virou um símbolo para a jornada pessoal de cada membro. Uma busca por autoconhecimento, por iluminação e pela redescoberta daquela verdade interior que às vezes se perde no caminho. No fim das contas, a história do templo é sobre um ciclo. Um ciclo super poderoso e universal, né? Criar, perder de forma catastrófica e ter a esperança e a determinação para reerguer. São temas tão humanos que não é à toa que essa narrativa sobreviveu por milênios. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar. Se a história da queda e reerguimento de um templo pode se transformar num ritual moderno, que outras histórias antigas, de perda e redescoberta, será que estão escondidas aí bem na nossa frente, vivendo nos rituais e tradições que a gente pratica até hoje?